Sejam bem-vindos a mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Para acompanhar nossa programação, vocês também podem acessar no website www.tvcomunitaria.rio. E hoje nós recebemos aqui uma das principais lideranças do movimento Nova Resistência, um movimento que vem crescendo muito nos últimos anos. Rafael Machado, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos os telespectadores. Meu nome é Rafael Machado, sou advogado e, como o camarada André falou, eu sou o líder nacional do movimento Nova Resistência. Rafael, a direita acusa vocês de serem comunistas e uma parte da esquerda acusa vocês de serem fascistas. Apesar dos exageros de ambos os lados aí, chega a ser curioso, né, acusações tão antagônicas. Afinal de contas, qual é a linha política da Nova Resistência? Bem, a Nova Resistência, ela segue a quarta teoria política. E o que é a quarta teoria política? A quarta teoria política é um projeto, uma ideia desenvolvida inicialmente pelo filósofo russo Alexander Dugin, que visa superar as ideologias modernas, as ideologias do passado, né? Quais seriam liberalismo, comunismo e fascismo. E por que visa superar essas ideologias? Bem, porque ao longo do século XX, o liberalismo derrotou o fascismo, o comunismo e estabeleceu uma ditadura global sob a qual vivemos hoje. Então, considerando que essas outras ideologias foram derrotadas, faz-se necessário construir um novo meio de pensamento, um novo meio de luta para fazer oposição ao liberalismo que é hegemônico no mundo inteiro. Nessa linha política da Nova Resistência, que é a quarta teoria política, para a Nova Resistência, o getulismo e o peronismo, essas experiências Brasil e Argentina, seriam parte da terceira via? Inicialmente, sim. Qual é a interpretação da Nova Resistência? A nossa interpretação é que, bem, o getulismo, no caso brasileiro, ele se desenvolveu como uma resposta nacional aos desafios liberais, oligárquicos da época, da primeira metade do século XX, e surgiu como uma expressão da terceira via, terceira teoria política, né? Não era liberal, obviamente, lutava contra o liberalismo, mas não era comunista, né? Até então, de modo geral, no mundo inteiro, claro, havia apenas liberalismo e comunismo disputando o poder, né? No caso do liberalismo, desde a Revolução Francesa, no caso do comunismo, desde o lançamento do Manifesto do Partido Comunista, né? Até aquele momento, havia apenas essas duas forças em disputa. E de maneira mais ou menos sincrônica, ainda que bastante independente, foram surgindo ao redor do mundo várias experiências nacionalistas, por assim dizer. Tentativas de construir uma terceira via, uma terceira posição. No caso brasileiro, a principal dessas foi o trabalhismo fundado por Vargas, né? Para a quarta teoria política, para nós da Nova Resistência especificamente, porém, existe uma certa peculiaridade, que é o quê? Na medida em que o getulismo, o varguismo, o trabalhismo, essencialmente, que depois foi herdado por Jango e Brizola, na medida em que esse trabalhismo ele representa as autênticas aspirações nacionais, uma nova teoria política não deve rejeitar esse trabalhismo, deve nascer também do próprio trabalhismo. Seria como se fosse uma atualização do trabalhismo, uma espécie de revisão, trazer o trabalhismo para o século XXI. Muito bem, assim como foi com a chegada do professor Darcy Ribeiro no PDT, atualizou no século XX o trabalhismo. Mas trazendo agora para o século XXI, Rafael, e voltando àquela polêmica que a gente estava falando no começo, sobre as acusações que o teu movimento político recebe, em 2014, havia no mundo uma onda de revoluções coloridas, né? E a Ucrânia sofreu com um golpe fascista, ou proto-fascista em 2014, xenófobo, né? Antirrusso, e a Nova Resistência apoiou o lado separatista, né? As regiões do leste da Ucrânia, Donetsk e Lugansk, se opuseram, né? São regiões que têm uma alta concentração de operários, né? Regiões com tradição de organização, até sindical, porque eram bolsões industriais, né? Desde a era soviética, e se opuseram a esse governo, né? Que se intitulou a Junta de Kiev, né? Então, a Nova Resistência, inclusive, ainda era um movimento incipiente em 2014 e apoiou, na verdade, as repúblicas ali que estavam lutando contra essa onda xenófoba
na Ucrânia. Então, por isso que eu disse que é curioso vocês serem acusados de fascismo quando foram uma das primeiras organizações no Brasil, né, a apoiar na Ucrânia um movimento antifascista, anti-xenófobo na Ucrânia. Inclusive, houve ali alguns brasileiros que foram lutar do lado das repúblicas, das novas repúblicas, né, de Donetsk e Lugansk, entre eles o rapaz chamado Rafael Luiz Varg. Rafael Machado, Rafael Luiz Varg é membro da Nova Resistência? Pode contar um pouquinho do caso dele, o que aconteceu e como foi essa luta dele no leste da Ucrânia? Posso contar. O Luiz Varg, ele nunca foi membro da Nova Resistência, mas ele era conhecido amigo nosso, né? Eu conheço o Luiz Varg pessoalmente até. Conheci ele em São Paulo. Uma vez eu fui a São Paulo, conheci o Luiz Varg pessoalmente. Mas houve membros da Nova Resistência que, de fato, lutaram no leste da Ucrânia, né? Agora, quanto ao Luiz Varg, eu conheci ele pela internet, de fato, né? A gente tinha uma página no Facebook. Ele era simpatizante ali. Era simpatizante do nosso pensamento. Uhum. E ele se informou sobre a situação que estava acontecendo na Ucrânia, uma guerra civil, matança de pessoas comuns, de civis, né? Inclusive incendiaram um sindicato na Crimeia, se eu não me engano. Foi na... Agora não vou a sede de um sindicato, não? Foi a sede de um sindicato. Mas foi no leste da Ucrânia. Foi no leste ucraniano, sim. Foi em Odessa. Odessa. Agora que eu me recordei. Exatamente. Sim. Então, a população, enfim, depois que houve uma revolução colorida em Kiev, né, começando no final de 2013, início de 2014. Inclusive nessa revolução, chamada de revolução, que na verdade instaurou uma junta totalitária, a junta de Kiev, teve muito apoio dos Estados Unidos e de Israel, inclusive para batalhões paramilitares como o Batalhão Azov. Comprovadíssimo. O caso do Batalhão Azov é paradigmático porque é a formação militar ucraniana que mais abriga neonazistas, né? Neonazistas de verdade, né? Inclusive estrangeiros, né? E esse batalhão é financiado por um oligarca mesmo, sionista, né? O oligarca, agora eu não vou me recordar o nome, é Igor Kolomoisky. Ele financia o Batalhão Azov e há outros batalhões também paramilitares, neonazistas, financiados por outros oligarcas. É como se fossem, fazendo uma analogia, como se fossem territórios ocupados por facções, porque cada oligarca tinha seu batalhão. São máfias. Sim, bastante conectadas com a máfia russa, máfia chechena, né? Então, enfim, a Ucrânia foi lançada numa situação de calamidade, como se fosse uma Somália europeia, né? De guerra civil, de bandos armados oprimindo civis. Bem, e como o leste do país votou em peso no presidente que foi derrubado pelo golpe, pela chamada Revolução Colorida, eles começaram a protestar, a querer autonomia, inclusive, bem, se não tinha seu voto respeitado, vamos separar a nossa parte do país. Mas inicialmente não era um objetivo separatista. Eles queriam respeito por seu voto. E aí a junta de Kiev, né, do presidente Poroshenko, começou a perseguir a população do leste ucraniano, a matar mesmo. Existem vídeos, abundam vídeos na internet de cidadãos ucranianos protestando e sendo alvejados por tiros. Sim. E foi aí que começou a ocupação de prédios. E a gente ficou sabendo disso no Brasil. Né? O presidente que foi ucraniano, foi golpeado naquela época era o Viktor Yanukovych. Isso. E depois da queda dele, dizia que o regime do Viktor Yanukovych era mais pró-russo. E essa junta de Kiev se dizia pró-ocidental. E esse camarada brasileiro que foi lutar do lado das repúblicas ditas separatistas. A mídia liberal chamava de repúblicas pró-Rússia, que na verdade não eram pró-Rússia, elas eram novas repúblicas, né, que se estavam se separando de um governo totalitário, um governo que estava massacrando sua própria população. O caso do Luiz Varg, desculpa insistir, Rafael, porque a prisão dele foi coisa cinematográfica. Sim, né? sim, eu não sei se você recorda essa história, eu não me recordo muito bem. Queria saber se você podia explicar para os nossos telespectadores, porque realmente é impressionante um brasileiro que foi lutar no leste da Ucrânia e depois foi preso, recentemente foi solto numa troca de prisioneiros. Então é realmente uma história de cinema. Se você quiser aqui expor um pouquinho dessa parte da prisão dele, como é que foi e qual patente ele chegou a ter lá no Exército de Libertação das Repúblicas? Se eu não me engano, ele chegou a tenente. Chegou a ser condecorado pelas autoridades das repúblicas, condecorado mais de uma vez.
ele teve destaque, ele ocupava posições de comando, em alguma medida, né, correspondentes à sua patente, obviamente. E bem, ele se cansou, porque ele ficou bastante tempo lá, ele ficou mais de um ano combatendo sem receber, foi como voluntário mesmo. Sim. Teve que comer cachorro, porque às vezes faltava suprimento. Né? Inverno, pensa só, inverno russo, né? Para um brasileiro. Então, sofreu bastante, chegou um ponto que ele cansou, que ele pediu cansou. baixa. Isso, ele pediu baixa e voltou para o Brasil. Só que a situação dele era uma que aqui no Brasil ele precisava de um emprego, ele precisava procurar um emprego. Né? Até que, e isso é até onde é do meu conhecimento, ele ficou sabendo, ele recebeu por e-mail uma oferta de emprego num navio, seria um serviço de segurança privada, em um navio, que sairia da Crimeia, não sairia da Crimeia, sairia do porto de Odessa. Nessa época a Crimeia já estava com a Rússia. Lembrando que a Crimeia foi anexada pela Rússia, mas por requisição da própria população. A mídia brasileira fez um escarcéu, dizia que a Rússia estava tomando o território, mas 80% da população decidiu majoritariamente, 90%, desculpa, que a Crimeia deveria ser reintegrada à Rússia. Isso. Porque a Crimeia era parte da República Russa e foi doada à Ucrânia pelo Nikita Khrushchev, se não me engano, em 54, mas naquele contexto não fazia diferença, porque eram todas repúblicas soviéticas. Mas desculpa te interromper, então ele recebeu já estava no Brasil, recebeu uma oferta de emprego para trabalhar na Europa. Seria segurança em um navio que sairia de Odessa, que é na Ucrânia, um porto ucraniano, o principal porto ucraniano, e iria para a Ásia, agora eu não vou me recordar para qual país. Ele, inclusive, eu tive acesso aos e-mails na época, ele questionou a pessoa que fez a oferta, partiu de uma agência de segurança britânica, né? Uma agência de segurança britânica. Na época ele questionou por e-mail sobre a questão do acordo de paz, sobre o tratado... agora eu não vou me recordar o nome. Teve alguma mediação da Rússia, né? Acordo de Minsk. Agora que me acordos de Minsk. Sim. Ele perguntou sobre esses acordos de Minsk que ofereciam anistia. Se ele estaria coberto, né? Se ele poderia entrar livremente na Ucrânia, tendo lutado lá, se ele estaria coberto pelos acordos de Minsk. E a pessoa com quem ele estava em contato, essa pessoa dessa agência de segurança britânica, disse que ele estava coberto pelos acordos de Minsk, que ele poderia entrar livremente na Ucrânia, né, poderia entrar e sair livremente, e que não haveria problema nenhum para ele. A pessoa disse que consultou as autoridades sobre essa situação e que ele poderia entrar livremente. Bem, ele pegou um avião e assim que ele chegou no aeroporto de Kiev, ele foi preso com bastante estardalhaço. Né? Apareceu em toda a mídia ucraniana, também apareceu aqui na mídia brasileira. Né? Então ele caiu num golpe de inteligência, no caso. Tudo indica e depois descobriu-se, confirmou-se que foi uma arapuca. Né? Prisioneiro brasileiro, ficou preso lá na Ucrânia e foi recentemente solto numa troca de prisioneiros entre o governo central de Kiev e o leste ucraniano. Simpatizante aí, amigo do pessoal da Nova Resistência. Rafael, Nova Resistência faz muito barulho nas redes sociais, né? Nos últimos 30 anos, as forças que a gente considera progressista, de esquerda, vêm também sendo tomadas pelo liberalismo. Né? Deixamos muitas vezes de falar das pautas que afetam a maioria da população, os trabalhadores, para nos voltar para pautas específicas, pautas da pós-modernidade, digamos assim. E isso tem um resultado muito negativo. Em todas as eleições, ano a ano, as esquerdas, infelizmente, vêm perdendo apoio popular. A NR tem uma crítica muito forte ao liberalismo. Vocês acreditam que essas pautas individualistas, pós-modernas, elas desconstroem a ideia coletivista de sociedade? Com certeza. Essas ideias, essa infiltração de ideias liberais individualistas na esquerda, ela não acontece apenas no Brasil nem por acaso. Né? Ela é um fenômeno mundial. Quando eu comentei um pouco antes sobre a questão da quarta teoria política e sua necessidade, aconteceu um fenômeno no início dos anos 90. Qual foi? Foi o colapso soviético. O colapso soviético inaugurou a dominação completa do liberalismo em todo mundo. Né? O Pacto de Varsóvia desmoronou
e o mundo inteiro foi tomado pelo liberalismo. No Ocidente, porém, e aí por Ocidente eu me refiro nesse caso à Europa Ocidental e às Américas, esse processo de hegemonização do liberalismo vem desde 68. Maio de 68, que é tão propagado, defendido, elogiado pela velha guarda das esquerdas ocidentais, como se fosse uma vitória do povo trabalhador, dos estudantes. Na verdade, foi o começo da derrota. Porque a partir de 68, começam a penetrar na esquerda uma série de pautas e questões individualistas que colocam questões, por exemplo... bem, de modo geral... O indivíduo está sempre à frente. O indivíduo acima das questões de soberania, de bem-estar comum, bem comum, claro, questões... O indivíduo está acima do coletivo. Indivíduo acima do coletivo, bastante influenciados aí por filósofos do pós-estruturalismo francês, né? Foucault, Deleuze, Derrida, e também por intelectuais da escola de Frankfurt. E aqui a gente fala isso sem o conspiracionismo da direita, sobre o marxismo cultural. Não é nada disso. É liberalismo cultural, né? Bem, esse processo começa em 68, vai aos poucos se desenvolvendo, se aprofundando, e a realidade é que a partir dos anos 70, a maior parte dos partidos comunistas ao redor do mundo já começam a abandonar todos os seus princípios que haviam sido sustentados ao longo de décadas, né? Eles vão se tornando cada vez mais primeiro social-democratas, até que após o colapso soviético, eles, de modo geral, se liberalizam como um todo, né? E no Brasil, isso demorou um pouco mais, porque na época em que isso acontecia não havia o nível de interligação que hoje em dia a tecnologia da informação permite, mas hoje, a partir da atuação de ONGs ou de think tanks americanos e europeus, a ideologia que a maioria dos partidos que se consideram de esquerda defendem é o liberalismo. É um liberalismo de esquerda? É um liberalismo que pode ser de liberalismo de esquerda, mas é um liberalismo. Mesmo quando não é um liberalismo econômico, filosoficamente, politicamente, socialmente, é liberalismo. E por que liberalismo? O liberalismo não é só uma teoria econômica, ela é também filosófica social. Sim, é algo que vem desde Kant, desde Descartes, é algo que tem uma longa data. Não é apenas livre comércio e privatização. É você colocar... Essa é a parte econômica. É a parte econômica. É você colocar o indivíduo, o interesse individual, o bem do indivíduo, o suposto bem do indivíduo, às vezes não é nem o bem. Ou de grupelhos. É o desejo, a demanda do indivíduo acima do bem da comunidade. Essa é a essência do liberalismo. Perfeito. Então, acho que nessa linha aí entra um pouco da filosofia e do pensamento de vocês do que seria a quarta teoria política, né? Rafael Machado já explicou aqui pra gente que eles não são fascistas, aí como andam acusando eles aí. Difícil seria acreditar que um grupo que tem figuras, ou aprecia muito figuras como Hugo Chávez, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, que um grupo como esse seria fascista, né, Rafael? Explica um pouquinho para a gente a ligação da NR, da Nova Resistência, com essas figuras da América Latina. De vez em quando a gente pode observar, aí, tanto no website de vocês, como nas páginas aí, nas redes sociais, que vocês frequentemente usam, né, imagens dessas figuras, frases, né, um pouco da filosofia guevarista, fidelista ou da Revolução Bolivariana. É estranho ser acusado de ser de direita ou fascista ou algo do tipo, tendo muitas coisas em comum com esses próceres da América Latina. Sim. Principalmente, por exemplo, o Hugo Chávez, que na prática foi um grande nacionalista venezuelano e um continentalista, né? Herdeiro de Bolívar, ele queria construir de fato uma pátria grande, que é a mesma coisa que a NR, a Nova Resistência, defende, né? De modo geral, por que isso acontece? Porque, bem, como eu falei, hoje o mundo vive sob uma hegemonia liberal. A gente poderia chamar essa hegemonia liberal, a gente chama de unipolaridade no âmbito geopolítico. Mas no âmbito político, filosófico, a gente pode chamar de sinarquia, como os peronistas costumam chamar, por exemplo. E essa sinarquia, ela sabendo que ela está, enquanto uma ordem liberal, ela governa o mundo, o que ela impede? Ela tenta impedir o surgimento de alternativas. E como que ela impede o surgimento de alternativas discursivamente? Através de acusações gêmeas. Contra uns, acusação de comunismo, contra outros, acusação de fascismo,
e joga os dois uns contra os outros, ficam se digladiando, uns acusando os outros de comunista ou de fascista. Às vezes, existem gente, liberais que acusam, por exemplo, pessoas que são claramente de esquerda, de fascismo, e aí a pessoa que é desses partidos, acusa os liberais de é toda uma grande confusão terminológica que serve para maquiar, para erguer um véu sobre o liberalismo. Esses termos de direita e esquerda não estão um pouco defasados, Rafael? Porque isso foram termos gravados na Revolução Francesa, né? Em 1789, né? Os que se sentavam à esquerda, né? Os jacobinos, e à direita tinham posições mais conservadoras, não é isso? Isso, obrigado. E não estão um pouco defasados esses termos? Na verdade, a luta das forças populares não devia ser entre, talvez hoje, no século XXI, liberais e antiliberais? Esse é o pensamento, esse é o entendimento da nova resistência. Como você falou, essa cisão direita e esquerda, ela é defasada. Hoje ela não consegue explicar praticamente nada. Como é que você, a partir dessa divisão, você consegue entender, por exemplo, os conflitos no Oriente Médio? Hezbollah é direita e esquerda, Assad é direita e esquerda. Quando você foca nesses pontos, você cria uma grande confusão que leva a conflito, às vezes, entre pessoas que são muito mais próximas do que diferentes, né? Mas isso não quer dizer... Bem, existem muitos liberais que também dizem que direita e esquerda estão ultrapassadas. A nova resistência prega, inclusive, a reforma agrária, Rafael. Sim, como é que a gente vai ser fascista exatamente, defendendo a reforma agrária? Você podia falar um pouquinho da ideia que vocês têm sobre a reforma agrária? Seria uma distribuição em pequenas propriedades ou seria uma reforma agrária ao estilo soviético, não sei, com cooperativas? Qual é o tipo de reforma agrária que vocês defendem? Nosso pensamento foca na propriedade familiar. Ainda que... Ou seja, pequenas propriedades. Isso, pequenas propriedades. Ainda que essas propriedades, na nossa opinião, devam estar organizadas cooperativamente, né, e dentro de um arranjo mais amplo de planificação, de planejamento econômico estatal. Mas a gente crê que ela é mais eficiente, que a propriedade rural, a agricultura, ela é mais eficiente quando ela se organiza ao redor de pequenas propriedades familiares. Entendi. Muito bom, Rafael, muito bom. Acho difícil, né, agora colocar vocês em outro campo que não seja um campo popular. A nova resistência, não, o tempo é curto, infelizmente, está acabando aqui, a entrevista muito boa, não é uma entrevista estática, essa troca de opiniões. Queria já ir agradecendo aqui o Rafael Machado. Rafael, a NR está organizada hoje em quantos estados da nossa federação? Todos com exceção do... todos com exceção do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. 4 estados, todos no norte do Brasil, sim, não tem presença de nenhum núcleo da nova resistência. Mas em todos os outros estados vocês têm alguma presença? Sim, nem que seja de um grupo pequeno de estudos, mas alguma presença. Alguma presença. Vocês já pensam em... Como é que vocês estão pensando em se organizar para as eleições? Estão pensando... A gente sabe que as eleições são parte de um sistema, de um establishment liberal burguês. Mas vocês acreditam na inserção aí através das eleições? Como estão pensando para se organizar para as eleições? Vão lançar candidatos ou ao executivo ou às cadeiras parlamentares? Como vai ser? Para esse ano a previsão não é de lançar, mas a gente está estudando caso a caso, né, dependendo da conjuntura política de cada município, em que medida a gente pode fazer alianças com forças que são, de fato, defensoras das prioridades nacionais, dos interesses nacionais. A gente não tem... Já estão conversando com algumas forças políticas. Com forças políticas do campo popular, por assim dizer. Aqui no Rio de Janeiro, vocês já pensam em algum nome para o Executivo? Tem algum nome já que vocês pensam em apoiar? Ou ainda não tem nada definido? Não, aqui no Rio de Janeiro eu penso que é uma das cidades mais complexas no âmbito político, né, e que é cedo ainda para dar uma resposta contundente. De repente o Rio de Janeiro cai naquilo que você falou anteriormente da falta de alternativas. Existe em certo sentido, um pensamento único, né, com pouca variação entre os principais candidatos. Eles, publicamente, na mídia, eles tentam pintar grandes diferenças entre eles, mas no âmbito prático, real, o que a gente vê é que não tem tanta diferença. Não tem projetos alternativos. O Rio de Janeiro realmente passa por uma fase muito difícil. Eu queria aqui agradecer a presença do Rafael Machado, liderança aqui no Rio de Janeiro, do movimento Nova Resistência Brasil. A página deles na internet está aí para quem quiser seguir. Tem o website Nova Resistência, Facebook, Nova Resistência Brasil. Rafael Machado, muito obrigado. E para você que quiser acompanhar a programação da TV Comunitária do Rio de Janeiro,
O website é www.tvcomunitaria.rio. Obrigado.